2026, o primeiro dessa temporada, o Grenal 449. E a gente vai conversar com a galera que contou pra gente todas as emoções dessa partida. A Isabelle Moraes, a Jéssica Sescon e o Richarlison já estão nos esperando. Um jogo que parecia em algum momento que seria mais equilibrado, né, minha gente? Não foi bem assim que aconteceu. O Inter desequilibrou no segundo tempo, em pouquíssimos minutos, menos de 10 minutos, conseguiu uma grande virada e eles nos contam todos os detalhes a partir de agora. Bem-vindo, amigos! Bem-vindos! Ei, Kelly, Mansur, Felipe, boa noite para vocês, para quem nos acompanha aqui na tela do Sport TV. E estivemos há pouco no movimentadíssimo Grenal 449, com vitória de virada do Inter por 4-2. Olha, 6 gols, teve reclamação de arbitragem, o Grêmio saiu muito estressado com o árbitro do jogo, mas foi um movimentado jogo no Beira-Rio que a gente pôde acompanhar, um bom confronto. Estive com o Richarlison, também com a Jéssica Sescon, já com melhores momentos na tela para vocês, meus amigos. Que clássico acompanhamos, Jéssica. Boa noite. Boa noite, amigos. Boa noite, amigos do Troca também que nos acompanham. Foi um Grenal aberto, diferente do que a gente está acostumado a ver, né? Geralmente o Grenal é aquele jogo truncado, muito faltoso, que para demais, muito decidido, né, nas divididas no meio-campo. Esse jogo até foi definido pelo meio-campo, mas meio-campos abertos. E um time que entendeu melhor como se impor, que foi o Internacional. Já começou o jogo mais ligado, com sangue nos olhos. O Grêmio até abre o placar desse Grenal, mas o Inter começou a criar mais e chegava até com mais chances, né, claro, de fazer o gol. No intervalo, o Luiz Castro mudou o meio-campo do Grêmio, parecia que tinha surtido um bom efeito, o Grêmio estava marcando um pouquinho melhor, conseguiu até fazer o 2-1, só que o Grenal é decidido nos detalhes e em falhas de goleiro, em falhas defensivas, o Inter acabou levando a melhor e uma bem melhor, né, Ricky? Boa noite, amigos do Troca, é a Jéssica, só corroborando o que a Jéssica falou, é um clássico, é um Grenal, é um começo de temporada, tudo está dentro do pacote, né? Lances duvidosos, falhas de marcação, as defesas levando quase sempre a pior, porque os ataques com mais espaço produzem melhor, mas algumas coisas a gente tem que falar, né? Alan Patrick, mais uma vez, no começo de temporada já, mostrando que ele vai ser importantíssimo. Hoje, Rafael Borré, né, dando aquela expectativa ou criando aquela expectativa que pode ser um ano diferente esse ano de 2026, não só pelos gols, mas pela movimentação. Esse que está com a bola, Carboneiro, também fez mais uma boa partida. É um Inter que, mesmo no começo de temporada na mão do Pesolano, jogadores importantes ou jogadores que podem ser o destaque nesse ano fizeram um bom Grenal. Do outro lado, é um Grêmio que já estava mais azeitado, mas teve um pouquinho de dificuldade de entendimento do jogo. O próprio Arthur falou no intervalo que o Grêmio não soube controlar a partida, e aí você não controlar a partida fora de casa contra uma equipe do Inter que essa sim soube controlar, soube atacar, soube decidir o jogo, soube ter um mental que eu acho que é importante, porque o Grêmio vira o jogo para 2-1 e o Inter em menos de 10 minutos, 15 minutos. 3 gols em 9 minutos, exatamente, né, então é um mental, é um time que sabia que o jogo estava aberto, que poderia fazer os gols. A gente está vendo aí os gols, né, com bastante falha, com bastante lances duvidosos. Está tudo dentro do pacote de um começo de temporada. Só que agora vai começar a Vera, né? Próximo jogo já é um Campeonato Brasileiro, ainda tem mais um jogo de gaúcho para a fase classificatória e tudo dentro da sequência de um planejamento que cada grupo ou cada time fez diferente. Mas hoje, na minha opinião, o Inter mereceu vencer o Grenal. E teve muitas chances, marcou os 4 gols, Jéssica, e a gente viu muitas boas defesas do Everton, embora a gente tenha concordado que ele falhou em alguns momentos, mas o Everton fez boas defesas, teve também 2 bolas na trave, né? Pois é, porque foi um Inter que chegava fácil dentro da área do Grêmio, né? Uma dificuldade do Grêmio marcar já na linha dos volantes e uma linha defensiva que estava ficando muito suscetível a essas bolas enfiadas, né? A esse jogo de transição. Uma dupla de volantes, aí tem um lance polêmico, foi no início dessa jogada da virada do Internacional em cima do Marlon. E o jogo seguiu, a arbitragem achou que o gol foi legal. E, na verdade, o Inter já estava bem melhor nessa parte do jogo. Então, faltou, assim, compactação ao Grêmio, faltou maturidade coletiva para o time conseguir administrar o jogo fora de casa, como o Grêmio achou que ia fazer. E começou o jogo tentando esfriar a partida, dar passinho para o lado, cozinhar o Internacional. Para um time fazer isso num clássico desse tamanho, eu já acho que nem cabe muito para um clássico como o Grenal. Mas se quer fazer isso, depende muito de maturidade coletiva, que o Grêmio não tem, porque é o início de uma temporada natural. Então, precisa, sim, ajustar um sistema defensivo. Claro, tem um alerta de algumas posições que o Grêmio já era carente
carente do ano passado, como meio armador, por exemplo. A gente viu como o Cristaldo passou em branco no primeiro tempo. Segundo tempo entrou Edenilson, que ajudou um pouquinho, mas já é um jogador que tem até uma certa resistência da torcida. E uma dupla de zaga que ainda não está encaixada. Um Kahneman que se lesiona demais, não consegue estar à disposição. Então esses pontos são pontos de atenção desse Grenal, pensando na temporada, um ponto de atenção para a gestão. Mas não está tudo errado, não. É só um início, tem que amadurecer a equipe. Por outro lado, foi um Inter que entendeu o jogo, jogava em casa, chamou a torcida para si e conseguiu se impor como precisava para buscar um belo resultado. Restando uma rodada para o fim dessa primeira fase do Campeonato Gaúcho, Inter e Grêmio já estão classificados para as quartas de final. Agora pausam o Gauchão para focar no Brasileirão, até porque na quarta o Inter estreia no Brasileiro em casa contra o Atlético Paranaense e o Grêmio vai ao Rio de Janeiro para visitar o Fluminense. Grenal foi quente, gente. 6 gols, um jogo muito bom. Bom programa para vocês. Muito obrigada, turma. Valeu por passar limpo junto com a gente aqui no Troca de Passes todas as emoções do clássico Grenal 449. E aí, amigos Mansur, Bastos, vocês acham que os técnicos Pesolano e Luiz Castro já conseguem deixar sua assinatura, suas marcas nesse clássico Grenal? Ainda é cedo para falar? O fato foi o primeiro grande teste da dupla gaúcha nessa temporada. Assim, que é cedo Eu acho que a gente, a essa altura, consegue detectar mais as intenções dos treinadores do que dizer se a execução já é perfeita, se o time está pronto, porque ninguém está pronto. Agora, para mim, o jogo teve uma influência do que são as intenções de um lado e de outro. Sempre que o jogo teve mais idas e vindas e ataques rápidos, o Inter sobressaiu. O Grêmio teve o seu melhor momento, parte final, especialmente o primeiro. Embora o Grêmio tenha saído na frente cedo, ele tem o melhor momento dele na parte final já do primeiro tempo, quando ele consegue controlar mais o jogo, ele fica um pouco mais com a bola e ele evita que o jogo se descontrole e vá de uma intermediária a outra. Esse é o jogo do Grêmio, de controlar o jogo. Foi isso que o Arthur falou na saída ali do intervalo. O Grêmio precisa controlar o jogo. Tem jogadores no meio de campo que tem essa característica. É o Arthur, é o Thiaguinho. São jogadores de controle de jogo, não de bate-volta. Bate-volta favorece o Inter, porque tem um meio-campo muito móvel, o Inter, né? Com o Paulinho, o Ronaldo jogou muito bem hoje. Foi bem, né? Os dois jogadores, o Paulinho e o Ronaldo no centro do campo. Aí você tem o Bruno Gomes do lado direito, que também foi muito bem. Aí você tem o cérebro do Internacional de muito tempo, né? O Alan Patrick é o cara que faz pensar o jogo. É o cara que o Paulinho muitas das vezes achava ele no entre linhas e ele sendo esse cara com espaço, a gente vai ver o passe dele agora pro Borré. Ele fez isso muitas das vezes com o ataque do Inter, né? Com o ataque ao espaço. Ele não precisa ser um corredor. É isso. Mas ele faz o jogo ser rápido, faz o jogo ser vertical. Se a gente olha o segundo, o terceiro e vai ver o quarto gol, quase sempre em que o Inter chegando do centro do campo à área do adversário em poucos toques. E eu vou chamar a atenção para esse aí que fez o gol agora, o Bernabé, né? Jogou muita bola hoje também. Jogou. E aí o crescimento dele, o aparecimento do Borré, oferecendo o que não conseguiu oferecer no ano passado, você fortalece, em termos de perspectiva, você fortalece o Inter. O Borré que parece estar numa retomada de confiança, né? Ele já conseguiu, nesse início de temporada, marcar 4 gols. O total dele no ano passado foram 8 gols. Então, ele já chega à metade do que conseguiu fazer em 2025. Então, tá nessa pegada também de se reestabelecer com confiança completa para essa temporada de 2026, sendo aí uma peça super importante no Inter.